Iniciando aqui então um treinamento do canal TI Ninja para vocês. E nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazer uma interligação de localidades remotas, fazendo a utilização de uma ferramenta que é o pfSense, através de uma VPN, utilizando o AppSec como tecnologia para conectividade. A ideia é que você possa, tendo uma empresa com 2 ou mais localidades remotas, através de um link de internet, você fazer uma interligação das redes dessas localidades para que você possa utilizar os recursos dessas redes remotamente. O AppSec ele é uma tecnologia segura, tá? Então, a ideia é que você tenha acesso aos recursos remotos, aos recursos que estão em outras localidades. E quando eu falo de recurso, eu falo de qualquer coisa na outra rede. Você pode mandar uma impressão, você pode acessar um serviço web, você pode acessar um arquivo. É claro que você precisa ter em mente sempre que esse acesso e esse recurso ele vai estar disponível através da internet, então você vai ter uma limitação que é a sua largura de banda, né? E geralmente o que vai te limitar é a largura de banda de upload, porque ela sempre vai ser menor. Então, geralmente, vou falar aqui do estado de São Paulo. A gente tem as duas grandes operadoras que são NET e Vivo. A gente está falando aqui não de links com IP dedicado, tá? Links dedicados. A gente está falando de links de banda larga comum. Links dedicados, eles geralmente têm a banda full, tanto para upload quanto para download. Então eu estou falando aqui, obviamente, de serviços de banda larga, que são mais baratos, e consequentemente esses serviços também eles têm algumas limitações. No caso da NET, se você tem um link de 120 MB, você tem apenas 10 MB de upload. No caso, para quem utiliza Vivo Fibra, esse link ele vai um pouco mais longe. Ele tem uma geralmente, se você tem 100 MB de download, você tem a metade do link de upload. Então, se você estabelecer uma VPN entre duas localidades, utilizando um link da Vivo Fibra, por exemplo, você pode considerar que você tem uma velocidade aí no link, da VPN de 50 MB. 50 megabits é um link bom, é um link que dá para trabalhar com uma certa tranquilidade quando se trata de localidades remotas. Mas enfim, o objetivo se você quer interligar localidades remotas da sua empresa, você quer interligar um escritório, uma filial, a sua matriz, né? Enfim, uma ou mais. Aqui a gente vai fazer, vai dar o básico para vocês, que é como interligar duas unidades. E aí a gente depois pode expandir isso, você pode interligar quantas você quiser, se for a sua realidade. Aqui então, pessoal, um pequeno demonstrativo da nossa rede simulada aqui, onde eu vou fazer as configurações da nossa VPN. Tá? Eu tenho a localidade 1, a faixa de IPs é dessa daqui, 192.68.1.0, né, /24, e a rede 2, que é o 92.68.2.0/24. O nosso firewall do lado 1 ele tem esse IP, o 92.68.1.1, e do lado 2, o 92.68.2.2. Esse é o IP interno, IP local, correspondente à rede das localidades onde eles estão. E nós temos o IP público, que esse IP público ele é um IP captado automaticamente aqui do meu DHCP, que é da minha rede interna aqui, do meu roteador interno aqui. Ele está simulando um IP público, isso aqui não é um IP público de verdade, tá, gente? Um 92.168.5 não seria um IP público real, ele é um IP da minha rede interna, mas aqui ele está atuando como IP público. Então a gente tem esse 5.122 de um lado, que é um IP atribuído automaticamente pelo DHCP, e do outro lado também, de uma rede pública, que seria simulando a nossa internet, 92.168.5.67. Bom, pessoal, agora como vocês já têm ideia de qual que é o setup da minha rede aqui, ela está feita toda no ambiente virtual, tá? Então aqui eu tenho as minhas duas máquinas com Windows 10, cada uma está numa rede, eu já vou demonstrar isso para vocês, e os meus dois pfSenses aqui, simulando cada um em uma localidade, tá? Essa máquina aqui
esse Windows 10. Se eu der um ipconfig aqui, ele tá vendo? Um IP 1.10, foi um IP atribuído automaticamente pelo DHCP do pfSense que ele está atrelado. Na minha rede 2, também aqui, 192.168.250, que é o da rede número 2. Se eu der um ping aqui no pfSense da outra rede, que é o 1.1, ele não vai responder, tá? Porque eu não tenho acesso na minha outra rede, eu não tenho nenhum compartilhamento, e esse é o nosso objetivo aqui, criar a VPN para que a gente consiga acessar recursos da outra rede. Esses recursos eles podem ser tanto arquivos, né? Você pode acessar um servidor que está na outra rede, você pode mandar uma impressão, você pode acessar um serviço de web, enfim, você realmente interliga as redes em localidades diferentes, tá? Você cria uma tabela de roteamento e você interliga através da internet utilizando um protocolo seguro. No caso, a gente vai utilizar aqui o IPsec, né, que é uma das formas, depois a gente vai ver outras formas. E o meu foco aqui hoje é funcionalidade e segurança, porém, eu não vou entrar em detalhes de segurança, como algoritmos de encriptação, eu vou ser bem mais conciso. A ideia é que vocês consigam montar uma rede funcional e segura, né, de uma forma bem rápida aí. E depois, é claro, a gente pode ir aprofundando, falar de algoritmos de encriptação, enfim. Então eu vou vir aqui do meu primeiro lado, vou abrir o meu pfSense, né, para quem já está habituado, né, é assim que acessa via web. Quem não conhece o pfSense, eu vou dar uma aula ensinando a fazer uma instalação básica do pfSense aqui e explicando como funciona, né. Aqui eu estou partindo do pressuposto que você já conhece a ferramenta e já sabe fazer uma instalação básica. Eu não tenho nada aqui configurado, eu não tenho nenhuma regra, eu só tenho a minha interface de WAN configurada, mas se você vier aqui em regra, você vai ver que eu não tenho nada criado aqui. Essas regras são as padrões, né, as que ele cria mesmo. E eu vou vir aqui em VPN, IPsec, e é aqui que a gente vai montar a nossa interligação da filial. Então eu vou colocar aqui a minha fase 1. Como eu falei, eu vou tentar aqui deixar tudo no padrão, tá? Eventualmente, a gente vai estar tratando individualmente desses protocolos de encriptação, né, dessa versão de troca de chave, quais são as características, mas essas são informações técnicas não relevantes para esse momento. O que eu posso dizer de imediato é as configurações padrão, elas te dão uma segurança bacana e elas já geram para você um ambiente seguro para trabalhar. Tá? Então aqui, informações gerais, General Information, eu vou deixar padrão. Aqui, Exchange, eu vou deixar em alto, tá? Porque aí você pode se comunicar tanto com dispositivos que usam o IKEv1 e IKEv2. A interface de conexão vai ser a interface WAN. O Remote Gateway, ele vai ser o meu host lá do outro lado. Como eu já tinha feito uma simulação aqui, eu já estou com o meu IP da rede externa, né, que simula a rede externa lá do outro lado. Então eu vou colocar ele aqui, que é esse 5.67. Se eu vier aqui, eu vou abrir aqui o outro pfSense só para demonstrar isso para vocês, tá? Então eu estou aqui 5.67. A minha rede WAN desse pfSense aqui, 2.68.2.1. Se eu vier aqui em status, interfaces, você vai ver que aquele é a minha interface WAN desse lado aqui, é o 5.67, que é o IP que eu coloquei aqui. Tá? Aqui é a proposta de autenticação, né, da fase 1. Então, afirmando de novo, não vou entrar em detalhes, tá? Vou usar Pre-Shared Key, né, PSK. E aqui eu vou pedir para ele gerar para mim uma Pre-Shared Key automaticamente. Uma chave grandona aqui, uma chave segura, não dá para ser adivinhada. Eu vou copiar essa chave. Vou deixar aqui os algoritmos de encriptação da fase 1, tudo com as opções padrão. E depois a gente trata disso. Uma das propostas do canal
para que você entenda algumas coisas, então eu gosto de mencionar algumas informações importantes, tá? Embora eu não vá entrar em detalhes do que cada algoritmo, do que significa cada item desse algoritmo, essa nota aqui é importante, tá? Esses algoritmos aqui, Blowfish, Triple DES, Cache 128, MD5, SH1, IDH, grupos 1, 2, 5, 22, 23, 24, eles provêm segurança fraca e devem ser evitados, tá? Então, mas fala assim, poxa, mas se eles são inseguros, por que eles estão aqui, tá? Existem dispositivos antigos onde esses algoritmos, eles só têm esses algoritmos, então eles estão aqui por uma questão de compatibilidade, mas ele disponibiliza algoritmos muito mais fortes que não tem como você quebrar a criptografia. Então a gente vai usar, obviamente, um algoritmo válido aqui, um algoritmo bom. Tudo no padrão, save, e está criada a nossa fase 1. Vou dar um aplicar. Aqui são os detalhes que são a fase 2 da nossa rede. O que tem a fase 2? Você vai ver aqui que são as informações de rede local e de rede remota, importantes para que a tabela de roteamento nos dois PFCs sejam criadas. Então, de um lado, do lado de cá, a rede que vai entrar, que a gente vai compartilhar, é a LAN subnet, tá? Só tem uma subnet nesse lado aqui no nosso PFC, poderia ter mais. O NAT-BNAT, a tradução NAT-BNAT, não vamos usar, tá? E aqui a rede remota. Aqui é importante que a gente coloque a identificação da rede remota. Então, essa rede aqui, a identificação dela é 192.168.2.0, barra 24. Eventualmente vou postar aqui no canal também conceitos básicos sobre TCP/IP, mas o que você precisa saber por hora é isso, Então, se a sua rede lá for 172.16.5 ponto alguma coisa, e você tem lá 255.255.0.0, Então aqui você vai colocar o barra 16, que é o número de hosts e de IPs que você tem disponível. Nós vamos tratar aqui de uma rede bem básica, então essa aqui é o endereço da rede remota, 92.168.2.0 barra 24, tudo no padrão, com os algoritmos de encriptação. E vou dar um save aqui. Vou dar um apply. E desse lado está pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu não lembro se eu já tinha copiado aqui a nossa chave pré-compartilhada. Então eu vou copiar. Vou vir do outro lado. Vou lá em VPN. IPsec. Vou adicionar minha fase 1. Alto. Essa é a única opção que eu não deixei no padrão, que vocês viram lá do outro lado. O meu Remote Gateway vai ser o meu IP público lá do outro lado. Então eu posso vir aqui do outro lado. Status. Interface. Aqui, como eu estou numa mesma localidade, 5.122. Esse é o meu IP público simulando a minha rede do outro lado aqui. Então, Remote Gateway. Esse aqui. A chave pre-shared aqui eu vou copiar. Opa, esqueci que eu tinha copiado. Vou lá rapidinho. Colei aqui a minha pre-shared key. Algoritmo de encriptação padrão. Opções padrão. Salvei. Apliquei. Aqui, fase 2. Então vamos lá. Túnel IPv4, LAN subnet, tá? NAT-BNAT não vou usar. Rede remota. 192.168.1.0 barra 24, que é a rede 1. A gente está na rede 2, a gente vai acessar lá os recursos da rede 1. Tá? E tudo aqui no padrão, algoritmo de hash, encriptação, tudo padrão. Save e apply. Se nós formos aqui em status IPsec, ele já vai te dar a opção aqui de conectar VPN, e você vai perceber que ele rapidamente aqui já vai estabelecer a conexão. Isso significa que o nosso túnel
está funcionando. Será que agora que nós já temos a conexão estabelecida, será que então ele já vai automaticamente funcionar? Vamos fazer um teste? Vamos ver se... Vou dar um ping aqui, lá do outro lado, no outro pfSense. Ele não respondeu, tá? Note que aqui eu estou fazendo um ping no meu IP que corresponde ao IP do meu pfSense do outro lado, porém o IP da rede interna, tá? Não é o IP da rede externa, no caso da rede WAN lá. Por que ele não está funcionando? Porque nós ainda não temos regras de firewall liberando o fluxo entre a VPN estabelecida. Então nós temos o túnel criado e estabelecido, ele já está conectado, tá? Porém nós não temos aqui nas nossas regras a liberação do fluxo entre essas redes. Para fins didáticos, eu vou utilizar nessa regra, eu vou liberar tudo. Tá? O meu objetivo é fazer com que as redes se falem integralmente, todos os protocolos, através da minha VPN. Então eu consigo usar basicamente qualquer coisa, qualquer recurso, através de qualquer protocolo, seja o DP, TCP ou os outros que existem, CMP, SP, enfim, esses outros. Eu vou liberar todos os protocolos, todo o fluxo entre uma rede e outra. Tá? E eu preciso fazer isso dos dois lados. Então, qualquer destino, qualquer origem, e vou dar um save. Nossa, Edu, mas então quer dizer que você está criando uma regra e liberando todo o fluxo? Você quebrou a segurança da tua rede? Não. Note que essa regra foi criada aqui na aba de IPsec. Então a minha WAN, ela continua sem regra, então eu tenho bloqueio, drop de todos os pacotes de entrada na WAN. E aqui ele só está liberando o fluxo para mim no IPsec, tá? Então isso significa que aquilo que estiver passando por dentro do IPsec, que é a sua VPN, vai ser liberado, independente da máquina dentro da rede ou do recurso, tá? Então continua uma rede segura. Pode ser, né, que você queira restringir isso e liberar só alguns protocolos, só algumas portas, só alguns recursos. E aí você pode personalizar essa regra aqui e fazer o que você quiser, liberar só aquilo que você acha que tem que ser liberado. Aqui eu vou vir nas regras também, Firewall, Rules, IPsec, vou dar um adicionar, vou permitir, também na minha interface IPsec, todos os IPs, seja IPv4 e IPv6, muito embora a gente vai estar usando somente o IPv4 aqui, né, para fins didáticos, qualquer protocolo, também qualquer destino e qualquer origem. Vou dar um apply. Então aqui eu já tenho uma VPN estabelecida através do IPsec e eu tenho uma regra de firewall liberando todo o fluxo. Então eu estou aqui na rede 1, certamente eu já vou conseguir acessar um recurso lá do outro lado. Então eu vou dar um ping 192.168.2.1 e ele já respondeu aqui para mim, que é o meu IP da rede interna. O pfSense ele tem uma característica que ele já cria automaticamente, se você vier aqui em status e pedir para verificar as rotas, em diagnóstico, né, rotas, ele já criou aqui, né, baseado no link de VPN que você tem, as regras, então ele já sabe para qual interface ele tem que encaminhar para que ele alcance lá a rede do outro lado, tá certo? Então o IPsec já está funcionando e aqui a gente já tem a funcionalidade, né, a interligação de unidades remotas. Então é isso, pessoal, esse é o nosso tutorial, né, de interligação de redes através de VPN usando o IPsec e o pfSense. Se você tiver dúvidas, comentários, deixa aí abaixo para a gente avaliar. E se você gostou, se te ajudou, dá um like, compartilha esse vídeo com a galera aí. Um abraço e até logo.